Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez com 30 minutos com a palavra. Hoje nós continuamos no capítulo 18 de Atos, a partir do versículo 11, e vamos em diante. Oremos. Novamente, Senhor, te agradecemos pelos exemplos nos dados pelos teus servos no passado. Te agradecemos também pela tua palavra, que eles ajudaram, Senhor, em transmitir. Confiados como somos nesta palavra, nós entregamos ao Teu Espírito Santo, dirigir-nos e guiar-nos através da palavra, nesta hora. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então deixamos Paulo em Corinto, onde Jesus falou com ele com maior força. Não cale. Dizendo, eu tenho muitas palavras, muitas pessoas nesta cidade, não te cales, não temas. E ele continua, o versículo 11, mais ou menos, fecha uma introdução ao ministério de Corinto, diz aqui que ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus, mas ainda não foi embora na narrativa. A narrativa agora vai ser interessante. 12. Sendo Gálio procônsul da Acaia, a região onde Atenas e Corinto estavam, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei dos judeus. E quando Paulo estava para abrir a boca, disse Gálio aos judeus, se de fato houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime perverso com razão, eu vos sofreria, quer dizer, eu escutaria vocês. Mas, se são questões de palavras e de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Um juiz que se diz, olha, isso é coisa sobrenatural, coisa do espírito, coisa de religião, eu não vou entrar nessa. Sábio? Muito sábio. Porém, olha o que acontece. E expulsou-os do tribunal. Ai, ai. Paulo muitas vezes era expulso da sinagoga, agora ele está vendo os judeus sendo expulsos do tribunal. Então todos, quer dizer, esses judeus que vieram contra Paulo, agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. E Gálio, desculpe, estou perdido aqui. E Gálio não se importava com nenhuma destas coisas. Por que será que eles espantaram Sóstenes, o chefe do tribunal, o chefe da sinagoga? Não sei. Talvez a gente podia pensar o seguinte, talvez ele tivesse levantado alguma palavra em defesa de Paulo. Será que este Sóstenes é o Sóstenes que nós vemos sendo um dos ajudantes de Paulo? Será ele o Sóstenes que está mencionado no começo de 1 Coríntios? Quando Paulo diz, eu estou escrevendo como apóstolo e Sóstenes? Bem possível. Mas eles agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espantavam diante do tribunal. Isso no versículo 17. E Gálio não se importava com nenhuma dessas coisas. Ficou parado. Havia um espancamento acontecendo e eles não fez nada. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Lembra? Priscila e Áquila são os dois com quem Paulo trabalhou quando chegou a Corinto.
são aqueles dois que foram expulsos de Roma, como nós lemos no começo do capítulo 18, aqueles que eram da mesma técne, da mesma profissão, eram fabricantes de tendas. Paulo levou com ele esses dois, Priscila e Áquila. Agora, sempre se menciona isto. Quando primeiro se fala deste casal, fala-se Áquila e Priscila. Mas daqui para diante em Atos, e também em Romanos, vai aparecer o seguinte, Priscila e Áquila. Aparentemente, a mulher teve uma preeminência maior, especialmente nas questões do Evangelho. Mas fica assim, levou com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Paulo fez um voto a Deus. Sabemos o que é? Não. Rapou a cabeça em sinal de obediência a um voto? Sim. Mas é a única coisa que nós sabemos. E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. Éfeso, capital da província da Ásia. Éfeso, uma cidade em ruínas hoje, belas ruínas, pelo que eu já vi de fotos, na Turquia atual. Grande cidade, importantíssima cidade. Cidade pagã do começo ao fim. Chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. Ele não ficou, deixou eles lá. E tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Antes se despediu deles, dizendo, se Deus quiser, de novo voltarei a vós. E navegou de Éfeso. Bem, de Éfeso não, navegou de Mileto, que é a cidade portuária de Éfeso. Foi embora. Por que eles deixou eles lá? Não sei. O que ele queria? Não sei. Deus sabe. Nós vamos ver que este casal teve um importante ministério ali. Vão conversar com alguém muito importante, agorinha mesmo, nós vamos ver no texto. Mas ele voltando para a sua área natal. Tá? Tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a igreja e depois desceu a Antioquia. Antioquia, a sua igreja mãe, como se fosse a igreja base missionária, a grande igreja missionária. Nós não teríamos o espalhar do evangelho tão bem como foi feito sem esta igreja. E ele foi para Antioquia, versículo 23. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. É outra viagem missionária. Galácia e Frígia ele saiu de Antioquia e foi mais ou menos na região dali norte e um pouco para o oeste, um pouco só. 24. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo. Deixamos Paulo fazendo sua viagem, agora tem um outro incidente em Éfeso, onde estão Priscila e Áquila. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo. Interessante, um judeu com nome grego, e bem grego. Apolo é nome de deus grego. Natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Grande conhecedor das escrituras judaicas. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Olha a importância de João Batista. Aqui nós estamos, que mais ou menos 20 anos depois da ascensão de Jesus, mais de 20 anos depois da morte de João,
E a mensagem de João ainda penetra entre os judeus. Eis um aqui que conhece que Jesus é Messias, mas só conhecia aquela parte da igreja que se chama batismo através de João. João batizava com água e dizia: eu batizo com água, mas vem um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, um que é maior do que eu. O batismo de João era importante. Ele significava um deixar para trás do mundo velho, um arrependimento para perdão dos pecados. Apontava para Jesus. Agora Jesus ensinou aos seus a batizar, mas se tornou o sinal de iniciação no reino de Deus, proclamado por Jesus. Conhecia somente o batismo de João. Ele, versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo, lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Apolo, desculpe, mas está faltando alguma coisa na sua mensagem. Você está deixando de falar e obedecer aquilo que o Jesus que você prega como Messias também ensinou aos seus a batizarem em seu nome, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João não era em nome de ninguém, era só o batismo que João pregava. Mas o batismo de Jesus é o batismo da iniciação no reino de Deus para os que creem. E é um batismo que anuncia que Deus é Pai, Deus é Filho, seu Filho Jesus, e Deus é Espírito Santo, quem o Senhor enviou sobre o seu povo. Então, o que foi essa lição? Provavelmente algumas coisas mais simples, como é ser igreja. E Priscila e Áquila tiveram 1 ano e meio de ensino com Paulo em Corinto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aí o relato sobre Apolo continua no versículo 27. Querendo ele passar a Acaia, quer dizer, passar de Corinto, de Éfeso, voltar para a Grécia, voltar para a região de Corinto e de Atenas, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Eis um campeão da fé. Teve uma influência muito grande. Sem dúvida foi em Corinto, porque Paulo, em sua primeira carta, fala das divisões que havia entre os coríntios. Uns dizem ser de Paulo, outros ser de Pedro e outros ser de Apolo. Uns até ousam dizer que vocês não sabem nada, nós somos de Cristo. Apolo esteve lá sim. Aí nós passamos para o capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, aí está provado que ele estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Eu gosto demais disso. Por quê? Porque nos informa que havia pregação de Cristo, de Jesus, que era incompleta. Havia aqueles que criam que Cristo era o Messias, mas a mensagem deles era um evangelho, a mensagem que receberam era um evangelho incompleto.
Incompleta em que sentido? O que crê em Jesus é habitado pelo Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus entra no reino de Deus, faz parte da eclesia, da assembleia, do corpo de Cristo, da igreja. E ele é, então, impulsionado, dirigido, possuído pelo Espírito Santo. A mensagem incompleta chegara a estes que estão em Éfeso. Incompleta. E ele pergunta, vocês receberam? Por que será que ele perguntou? Devia ter notado alguma coisa em sua conduta, na sua fala, nas suas ações. Paulo notou. Responderam-lhe eles, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Coitada da igreja se não há o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus dentro da igreja, dentro de cada um. Como pregou o nosso querido irmão Alex, sobre a presença e da necessidade de termos a presença do Espírito Santo na semana passada. É indispensável. Sem o Espírito nós não podemos, como Paulo nos ensina, nem dizer que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Sem o Espírito Santo nós somos fracos e não temos quem ajude-nos em nossa fraqueza. Sem o Espírito Santo nós não sabemos que somos realmente filhos de Deus. Ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sem o Espírito Santo, nós estamos ainda naquele espírito de escravidão, mas, como Paulo nos ensina, quando o Espírito Santo está conosco, quando somos dele, quando ele toma posse de nós, não nós tomamos posse dele, mas quando ele toma posse de nós, nós temos o espírito de adoção, pelo qual nós chamamos pai de Abba, paizinho. Versículo 3. Paulo pergunta então, em que fostes batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo respondeu, versículo 4, João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ouviram que o Jesus que João pregava é o Messias, eles aceitam isso e eles então são inseridos no corpo da igreja, no corpo de Cristo. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Aqueles sinais que acompanharam o início, no Pentecostes, aqui estão de novo. A presença do Espírito Santo em Pentecostes resultou, nesta efusão do Espírito Santo, resultou em falar em línguas e profetizar. A mesma coisa aconteceu na casa de Cornélio. E aqui nós temos estes alguns anos mais depois de Pentecostes, 20 e tantos anos. Aqui, os mesmos sinais. Versículo 8. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Acerca do reino de Deus é quem é o Messias. O que o judeu pode crer? Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, aqui está com letra maiúscula, porque é um título que era dado à igreja, o caminho,
falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Escola de Tirano provavelmente era uma escola particular onde as pessoas estudavam o que tinham que estudar. Estudavam matemática, estudavam o que chamava-se de ciência na época, gramática, eloquência e esqueci o outro termo, mas estudavam tudo isso, filosofia principalmente. Então ele está falando na escola de Tirano. Foi Tirano um cristão? Não sabemos. Mas ele estava nesse lugar. Durou isto por 2 anos. Não é pouco. 2 anos de rotina diária, 2 anos de ensino, 2 anos de controvérsia, mas 2 anos também frutíferos. Quer ver? Leia a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Que maravilha! Durou isto, versículo 10, por 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, essa é a província em torno de Éfeso, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Ouviram. Nem todos creram. Não esqueça também, queridos, a missão nossa é só falar, é anunciar. A missão de convencer internamente, individualmente, é obra do Espírito Santo. Mas ninguém se aproxima de Deus sem ouvir a palavra de Deus. De uma forma ou outra, Deus vai atrair através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Milagres extraordinários. E era mesmo. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Vamos pegar que tem um espírito novo por aí, vamos usar ele aí, quem sabe, né? Expulsar os demônios. Existia, sim, exorcistas judeus ambulantes, pessoas que ganhavam a sua vida entre os judeus, expulsando demônios. E agora eles acharam um novo poder aí, eles vão usá-lo. Não são cristãos. São judeus da gema e estão fazendo expulsão de demônios e agora estão usando o nome de Jesus. Esconjuro-vos, dizia eles, a Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, o judeu, um dos principais sacerdotes. Eram filhos desta pessoa importante lá em Jerusalém. Eles vinham aí com o pedigree de serem filhos de um grande sacerdote lá em Jerusalém. E aí tinham, entre aspas, autoridade para fazer isto. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês eu não conheço, não. Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio grande temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Até os espíritos maus conhecem
Paulo. Conhecem Jesus, mas conhecem Paulo também. Mas esses aí ele não conhece, não. Agora veja, olha o versículo bonito 18. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Confissão pública. Arrependimento com confissão pública. Sempre foi o grande precursor de avivamentos na igreja. Quando a confissão pública de pecado e arrependimento público. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, calculando o valor deles, achavam que montava 50.000 moedas de prata. Uma moeda de prata era o comum preço para pagar um obreiro por um dia de serviço. 50.000 dias de serviço. Agora, você e eu conhecemos livros como se são coisas fáceis de jogar fora. Mas pense bem, naquela época todo livro tinha que ser copiado à mão, por escribas. Havia até firmas que faziam cópias, como? Tinham 5 ou 6 escribas, ou sentados perante o pergaminho, ou o papiro, e alguém lia a obra que ia ser copiada. E assim era copiado. Era uma grande profissão. E livro era coisa cara. E aqui estão aqueles que usavam seus livros de magia. Magia é quando a gente tenta usar algum objeto natural para forçar alguma reação espiritual de algum suposto Deus ou espírito. Eu lembro muito bem, lá na região de Arraial do Cabo, andando de carro em alguns lugares mais desertos entre um lugar e outro, a gente encontrava os trabalhos de macumba nas encruzilhadas, com pinga, vela, galinha morta, outras ofertas dentro de vasos ali. Magia. Tentando controlar o sobrenatural com objeto natural. Magia. E é o que esses livros tinham. Os encantamentos e as palavras certas para dizer. Esse povo se arrependeu de tudo isso e veio ao Deus vivo e verdadeiro. Em Jesus Cristo denunciaram seu pecado e arrependeram e queimaram seus livros. Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e poderosamente prevalecia. Vou parar aqui, queridos, porque nós vamos entrar numa segunda parte desta viagem missionária, onde ele vai voltar à Macedônia e vai rever alguns dos seus queridos irmãos nas igrejas lá, tá? Mas a gente vai pegar na semana que vem. Até semana que vem, com a graça de Deus.